Boa noite, salve professora Claudinéia, salve caros colegas, a todos uma boa noite. Vamos apresentar nesta noite um tema que ficou para a nossa equipe, a economia na República Velha. Vamos pautar no que proporcionou a sustentabilidade do Brasil neste período. Que vai apresentar este tema é o aluno Renildo e sua colega Salviana. Então, meus caros colegas, como nós podemos perceber que no Brasil, na República Velha, ficou basicamente concentrado entre dois polos de poder, ou seja, Minas Gerais com leite e São Paulo com café. Naquela época, as oligarquias agrárias é que comandavam todo o cenário político da época. Por quê? Porque na época a economia era basicamente agrária. 70% da população brasileira viviam e sobreviviam da agricultura. As demais porcentagens, a saber, 14, 15% na agricultura e mais 15% no setor terciário. Vamos perceber o seguinte, que a economia nessa época era baseada no café. O café era a principal atividade econômica do período. Claro, evidentemente, porque nessa época São Paulo conseguiu desbancar o Rio de Janeiro na economia, porque na região de São Paulo, a produção cafeeira triplicava, mais que aumentava. Então, sua economia, logicamente, aumentou. Para facilitar, atrelado à economia cafeeira, nós tivemos o sucesso da migração. Eu digo sucesso porque em 1888, dia 13 de maio de 1888, o negro ficou de fora do mercado de trabalho. Deram a ele a liberdade, entre aspas, mas não deram emprego. Então, veio os imigrantes e ocuparam o lugar dos escravos. Para Celso Furtado, existiam várias razões para que o Brasil se transformasse no maior produtor de café no final do século XIX. A oferta de concorrentes estavam atravessando crise, ou seja, os concorrentes não conseguiam acompanhar o progresso, a economia não conseguia atender, o desenvolvimento além da oferta e da procura, ou seja, os concorrentes não conseguiam produzir o café que sua economia precisava. O Brasil se deu bem nessa época. Outra coisa, a mão de obra, não existia dificuldade para a mão de obra, já que nós tínhamos os imigrantes europeus aqui. Outra coisa que facilitou também foi o seguinte, com a questão da descentralização, a imigração passou a ser pelos estados, facilitando inclusive. Outra coisa, o crédito também facilitou a obtenção de recursos para financiar novas terras e dessa forma aumentar a produção cafeeira, de acordo com Celso Furtado. Outra coisa, para conservar este monopólio cafeeiro, nós tivemos a figura de Afonso Pena com o Convênio de Taubaté. Porque houve uma época que, em 1929, o Brasil enfrentou uma crise junto com o mundo. O craque da Bolsa de Valores. O Brasil todo acabou entrando na crise. Mas essa crise não começou em 1929, ela foi uma crise que antecedeu, e o Brasil foi, a nível mundial, ele fez parte dessa dificuldade, ou seja, enfrentou também a dificuldade juntamente com todos os países do mundo capitalistas. Resultado, então, o presidente então, Afonso Pena, desenvolveu uma política de valorização do café. E nesse convênio de Taubaté, ele ficou decidido ali que ele compraria todos os cafés que eram excedentes, para aumentar o valor do café. E assim, dessa forma,
o café voltou a ser o rei, voltou a ser o senhor, o centro de toda a economia nessa época. Mas nós não só tínhamos apenas o café também, nós tínhamos também o quê? O café foi um produto que impulsionou a economia brasileira desde o início do século XX, claro, até a década de 1930, concentrado o princípio no Vale do Paraíba, entre Rio de Janeiro e São Paulo, depois da Zona Roxa do interior de São Paulo até o Paraná. Nessa época, claro, o Brasil podia facilmente controlar os preços do café nos mercados internacionais, obtendo assim lucros elevados. Outra coisa, mas alguns fatores também impulsionou o desenvolvimento de nosso país. A Primeira Guerra Mundial permitiu que o Brasil voltasse sua visão econômica para o próprio país, ou seja, produção, mercado interno. Como a guerra arrasou a Europa, de onde vinha boa parte dos produtos importados pelo Brasil, a solução encontrada foi desenvolver a economia interna, o que permitiu o desenvolvimento industrial do país. Ou seja, os países europeus estavam arrasados pela guerra, Primeira Guerra Mundial, 1914. O Brasil não teve outra opção a não ser industrializar o seu próprio país. Outra coisa, dentre os produtos que desenvolveram a economia neste período, podemos citar alguns, por exemplo, o café, já citamos anteriormente, o algodão, o açúcar. Claro, com destaque para o café. E ainda era uma economia agrícola de exportação, porém pouco desenvolvida. Ou seja, o café era voltado exclusivamente para exportar. Eu exporto café e importo produtos industrializados, já que aqui no Brasil eu não tenho indústria, né? Agora, o café foi um fator de desenvolvimento da economia deste período. Ou seja, agora depois tivemos entre as economias brasileiras, tivemos também a borracha, foi um produto que causou uma corrida para a Amazônia brasileira, sendo tão importante quanto o café para a economia. O Acre foi o principal território onde havia seringueiras. A sua importância se deve a isso. Quanto à decadência, costuma-se associar a concorrência com a produção externa, ou seja, produção inglesa. Dizem que um inglês roubou uma muda de árvore e desenvolveu a produção fora do país. O desenvolvimento foi tão grande que acabou desbancando a produção do Brasil. Ou seja, fatores externos inibiu o crescimento da economia brasileira em relação à borracha. Mas não parou por aí. Nossa economia ela foi desenvolvendo, tanto que de 1925 a 1929 a produção aumentou 100%. Política, houve fatores econômicos, fatores políticos e fatores sociais. Tudo isso viabilizou a produção cafeeira. Basicamente, a economia do Brasil na República Velha estava voltado para a produção e para o café. Observe bem. Nós tivemos também nessa época o encilhamento, que foi um período onde o então ministro Rui Barbosa tentou uma política econômica que não deu certo, não funcionou. Aí o Brasil acabou enfrentando uma crise que realmente não houve possibilidade de melhorar a economia. Então, a todos ficamos por aqui, né? E lembramos o seguinte, que a economia brasileira ficou pautada nestes princípios. Nós começamos a falar do café, porque o café foi a atividade mais importante